Boa tarde para você que nos acompanha aqui na Rede Gazeta Norte Mineira. Boa tarde, Clara. Hoje a gente está num quadro diferente, vamos falar um pouco sobre cinema. E hoje eu estou aqui com o meu querido Elpidio Rocha, que foi meu coordenador do curso de jornalismo, uma peça fundamental que formou muitas pessoas aqui em Montes Claros. E hoje vamos falar de cinema, que você também está responsável pelo cinema comentado, né, Elpidio? Seja muito bem-vindo. Bem-vindo, muito prazer estar aqui com vocês, Gabi. E o Cinema Comentado esse ano ele completa 21 anos, né? Então a gente está organizando uma série de comemorações para poder marcar essa data. E já é um trabalho de alguns anos também, né? Elpidio, você falou aí que está completando 21 anos, até estava dando uma olhadinha aqui, que eu fiz um resumo aqui na gente para poder acompanhar, porque o currículo desse homem é tão longo que para acompanhar é difícil. Sobre o cinema comentado, né, que a gente vai falar hoje, 21 anos, você está lá desde quando? Desde o princípio? Como que foi o seu processo ali dentro? O Cinema Comentado foi criado pelo sociólogo Fernando Rodrigues, que na época ele era estudante da Unimontes ainda e ele trabalhava na assessoria parlamentar na Câmara de Vereadores. Fernando sempre foi uma pessoa que gostou muito de cinema, até hoje ele tem uma coleção invejável, até com alguns VHS, DVD, arquivos digitais, né? E aí ele teve essa ideia de retomar algo que sempre teve aqui em Montes Claros, que era essa reunião de pessoas que gostam de cinema para assistir um filme e comentar, debater sobre o filme depois. Ele começou isso em 2003. Se não me falha a memória, foi em agosto. É agosto de 2003, por isso que o mês do aniversário do Cinema Comentado começa em agosto, né? E aí ele conseguiu utilizar o auditório da Câmara de Vereadores, que ainda era naquela parte da prefeitura antiga. E aí ele conseguiu o acesso, usava um VHS, né, um videocassete com as câmeras VHS, uma tela que era montada ali na frente do plenário e fazia essas sessões. Eu comecei a trabalhar com ele em 2004. Nossa. E aí de lá para cá o Cinema Comentado vem tendo essa trajetória com várias pessoas que passaram pelo cinema, né? Tem um grupo aí que persiste até hoje, mas vários cinéfilos tiveram a oportunidade de participar da coordenação do Cinema Comentado e uma quantidade enorme de pessoas foram lá assistir aos filmes, né? Você acha que ao longo desses anos, desses 21 anos, muita coisa mudou, Elpidio? Totalmente, né? Se você pensar bem, quando a gente começou era uma época que Montes Claros não tinha salas de cinema, as salas de cinema já tinham todas fechadas. Me parece que a sala de cinema do shopping estava em preparação e mesmo assim ainda era aquela primeira estrutura do Shopping Montes Claros, aquele primeiro início, né? E você tinha muita locadora de DVD e algum VHS na cidade que ainda existia. Então a gente tinha a opção de conversar com o dono da locadora ou a dona da locadora, né, fazer uma parceria e conseguir o filme para que ele pudesse ser exibido. Ou então trabalhar com o acervo que o Fernando tinha, ou mesmo algumas cópias, alguns filmes que a gente conseguia de forma digital. Porque naquela época a internet de banda larga, né, já estava se estabelecendo, já não era mais aquela internet de escada de antigamente, né? E aí, óbvio, isso mudou, porque depois o cinema retornou para a cidade no shopping, depois vieram os downloads de filme, aí veio a TV a cabo se consolidando e, futuramente, o próprio cinema de streaming, né, que é a grande opção que você tem hoje. Era uma outra cidade. Eu converso muito com algumas pessoas que elas falam o seguinte: naquela época as sessões aconteciam aos sábados às 19 horas. Primeiro no auditório e depois na Sala Geraldo Freire, que foi o grande espaço do Cinema Comentado. Então as pessoas tinham uma programação. Você ia ao Cinema Comentado, assistia o filme, a sessão terminava 8h30, 9 horas, e aí você ia para os bares, os shows, porque era um ritual. E esse ritual permaneceu por anos, né? E é muito interessante. Quando eu conheci o Cinema Comentado, foi na época da faculdade, né? Uhum. Eu me formei em 2015. Cara, por aí assim, gente. Eu não vou lembrar também. Assim. Eu não vou lembrar também. Não lembro mesmo não, Elpidio, não lembro mesmo não, porque deu um pouquinho de trabalho na faculdade. Brincadeira. Mas eu me lembro bem. Então, quando eu conheci, foi a partir de você mesmo, na faculdade, né? Quando a gente começava a estudar um pouco sobre jornalismo, expandindo essa questão do cultural, do cinema. A gente teve aula de cinema com você, teve aula de muita coisa, e eu lembro disso. E foi aí que eu fui apresentada para o cinema. Uma dúvida que eu tenho, Elpidio. Uma vez eu fui em uma sessão desse cinema comentado, que foi lá na Câmara, e aí eu lembro que eu estava sentada lá no fundo e conhecia pouca gente ainda, cheguei assim meio tímida. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse dia foi que, não sei se era antes ou depois,
mas havia um comentário, né, sobre o filme, as pessoas participavam, discutiam sobre o filme. Ainda é assim? Sim. Você segue uma rotina ou um esquema, né, que é algo tradicional em praticamente todos os cineclubes. Antes da sessão, você faz uma pequena apresentação do que vai ser exibido. Esse filme é de fulano de tal, ele foi feito em tal ano, fulano é conhecido por isso, por isso, por isso, e a história do filme é basicamente essa. Uma coisa muito rápida. Logo depois do filme, aí abre-se para os comentários, para o debate, para quem quiser falar alguma coisa. Geralmente, alguém do cinema comentado, que tradicionalmente éramos eu ou Fernando que fazíamos isso, puxa o assunto. E aí qualquer pessoa da plateia, né, que esteja ali presente pode, eu fiquei em dúvida com isso, eu estou querendo saber sobre isso. Esse filme tem alguma coisa a ver com aquele outro, e aí vai engatando uma conversa. Dependendo do filme, essas conversas elas podem ser assim de 10 minutos, 15 minutos, e até se prolongar. Já tiveram debates, conversas no cinema comentado que a gente ficou praticamente 1 hora. Então você tem que pensar, a sessão terminava, vamos dizer, por volta de 9 horas. Então às vezes a gente ficava até 10, 10 e meia, conversando com a pessoa, tirando dúvidas. E é uma coisa muito democrática, né? Porque é um bate-papo. Aí você pode ter, por exemplo, Antônio, é um cara que gosta da técnica do cinema. Então ele vai falar sobre a fotografia, sobre os movimentos de câmera, trilha sonora, né? O Pedro gosta da interpretação, de repente ele faz teatro, gosta de teatro, então esse vai ser o ponto que ele vai levar para a discussão. Já a Maria está interessada no conteúdo. Esse filme aborda uma questão política, uma questão social, esse filme permite uma discussão sobre algum tema tabu ou sobre algum assunto que está em relevância. Então, digamos assim, os comentários, a conversa após o filme é algo que tende a ser, e tradicionalmente, é muito enriquecedor, até para quem terminou de assistir o filme poder ampliar o conhecimento que ele adquiriu, né, o que ele vai adquirir. Muito interessante. Eupídio, e o cinema comentado conta assim, com algum apoio cultural para ser desenvolvido, as pessoas que estão envolvidas, como você, a Márcia Braga, que também foi minha professora, né, está junto com você, tem algum apoio, assim, um incentivo cultural e para vocês em relação a isso? O Cinema Comentado é uma associação sem fins lucrativos, né? Ela foi criada em 2009, até pela necessidade de se institucionalizar como o cinema funciona. As ações do cinema, elas são realizadas através de editais públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Então ele concorre dentro desses recursos, né, para ser ou não premiado e poder realizar as suas atividades. Existe uma ideia de que ao receber o recurso, a gente vai realizar isso da melhor forma possível, contratando as melhores pessoas para poder desempenhar esse papel. É nesse momento que os participantes do cinema comentado têm a oportunidade de mostrar o serviço e serem remunerados por isso. Como é uma associação sem fins lucrativos, o cineclubismo no Brasil ele já funcionou de várias maneiras, daquela coisa mais guerrilheira, mais de luta mesmo, de levar o filme para as pessoas verem de qualquer forma. Teve um momento em que isso foi institucionalizado e mais apoiado, principalmente durante a gestão de Gilberto Gil, e depois esse processo ficou meio no limbo. A partir da Aldir Blanc, que foi durante a pandemia, e da LPG, né, houve uma destinação de uma verba específica para você manter as atividades cineclubistas. E tem os editais com os quais a gente concorre. Então, digamos assim, as pessoas se dedicam ao cineclube de uma forma meio altruísta, né, porque é uma instituição sem fins lucrativos, mas tem essa oportunidade de desempenhar uma atividade remunerada quando é realizado um evento. E aí, como o cineclube tem pessoas formadas em jornalismo, design, publicidade, letras, história, ciências sociais, engenharia, matemática, essa remuneração vai vir justamente desse trabalho que será realizado durante os eventos, né? Durante essas atividades que foram contempladas com editais. Então, se você olhar ao longo da história do cinema comentado, você tem sessões presenciais ou online, que acontecem em diversos lugares, conforme as parcerias que a gente tem, e momentos em que você faz um evento. E aí as pessoas se mantêm dentro dessa dinâmica, vamos dizer assim. Muito interessante, gente. Eu queria ficar aqui horas batendo esse papo com o Eupídio,
Mas vamos convidar você aqui mais vezes para falar mais de cinema, falar mais sobre isso. Eu estou aqui empolgada, mas não posso, né? Biscoito acabou de falar aqui que o tempo já encerrou, então está encerrando. Vamos ao que interessa aqui. A gente falou um pouco sobre o cinema comentado, como acontece, e agora tem um festival, né? Que são os 21 anos do cinema comentado, e que vai ser no dia 18, 19 e 20 aqui em Montes Claros. Exatamente. Eu queria que você fizesse um convite para o pessoal que está assistindo para ir até lá, conferir. Bom, pessoal, esse ano, como eu já falei, o Cinema Comentado completa esses 21 anos e tem esse festival de cinema, que vai acontecer do dia 18, 19 e 20 de outubro, lá no Corredor Cultural. Tem uma tela ao ar livre, onde serão exibidos curtas e filmes, e tem um espaço do Museu Regional, onde também vão acontecer exibições e conversas, bate-papos, discussões sobre cinema. Logo depois das sessões, vão acontecer shows musicais também, para ter esse entrosamento. Então é um festival com muitas atrações, com uma programação preparada com muito carinho e muito informativa para todos vocês que possam participar. E aí fica esse convite, já marque aí nas suas agendas aí, sexta-feira a partir das 18 horas até domingo, por volta das 11 horas, meia-noite, vocês têm esse compromisso lá no Corredor Cultural com o cinema comentado e com a produção audiovisual, tanto do Norte de Minas quanto a produção nacional. E a gente está esperando vocês lá. Bom, eu pedi muito obrigada pela presença, vou te convidar novamente. E sexta-feira, gente, eu estarei lá assistindo de perto e vou trazer imagens para vocês lá de como vai ser o festival. Já marquei na minha agenda, inclusive, eu pedi. Marca na agenda do Google e na agenda do papel, para quem não gosta de usar o Google. Exatamente. Olha só, então a gente vai trazer o resumo de como foi esse final de semana do festival. Inclusive vai acontecer no Corredor Cultural ali, né? Isso. Ali no Corredor Cultural, e tem os barzinhos ali, gente, para quem quiser depois do cinema, depois do bate-papo, ir ali no barzinho, experimentar uma comida típica. Tem alguns barzinhos ali ótimos, e é um lugar excelente para tirar foto, para network, para levar os amigos, a família e conhecer mais sobre Montes Claros através do cinema. E tem um detalhe, né, Gabi? É tudo gratuito. Então você pode ir lá, é gratuito e liberado para a família inteira. Então é só se deslocar até lá, né? Então, eu já falei com a minha filha, inclusive, ela não sabia que existia o cinema comentado, porque os meninos ficam, vamos pro cinema, vamos pro cinema. Falei, gente, falei, Maria, manda no seu grupo aí da escola. Mandei para ela aquele folder que você me mandou com as datas, e ela juntou uma galera para ir. Eu falei, vocês têm que conhecer um pouco da nossa cultura, vai passar nossos filmes, vai passar coisas, vocês vão bater papo com pessoas sobre o cinema, discutir, entender e fazer contatos. Então, assim, para eles isso é ótimo, porque a gente vai lá, já conhece, eu conheci na faculdade, demorei bastante a conhecer, demorei muito. Foi no tempo certo. Hoje não perco um, gente, eu vou estar lá, então eu pedi muito obrigada. Eu espero que você venha mais vezes aqui na TV Gazeta. É um prazer te ter aqui novamente. A gente trabalhou junto tanto tempo. Fui sua aluna, fui sua colega de trabalho e agora a gente se reencontrou novamente. E final de semana eu estarei lá fazendo a cobertura total do festival, né, do 21º cinema comentado aí do festival. E eu vou estar lá, vou entrevistar, vou mostrar imagens, vou trazer tudo na segunda-feira, viu? Obrigada, Pedro. Até a próxima.